Olá, boa noite. Oi, Reinaldo, tudo bem? Tudo, boa noite. Tô brincando aqui, tentando aprender uns negócios. Ah, isso aí, pode ficar à vontade. Tem 5 minutos para você fazer o que você quiser aí. É que eu entrei primeiro, aí depois entrou a Juraci e a Elaine. Eu tava fuçando aqui. Ah, legal. É, porque nem eu sei mexer em tudo ainda, cara. Eu também não. Aí às vezes que nem eu tava sozinho, aí eu falei, vou aproveitar e dar uma fuçada. Aham. Aprendi a pôr uma foto no fundo ali, ó. Ah, então, é isso aí. Isso mesmo. Acho que ele já tem aqueles arquivos ali, né, prontos, mas você pode buscar um que você... Não, eu não achei os prontos, eu só achei se eu pôr uma foto minha, que nem a que eu peguei ali, ó. Ah, é mesmo? É, Mas você está usando o quê? O computador, né? eu tô no computador. Tá, eu acho que aí você vai no... Talvez para eu ter os prontos, eu tenha que baixar. Pode ser. Você tem que baixar o... Você clicou naquela setinha do lado da câmera e aí aparece escolher pano de fundo virtual? Eu fui no vídeo, na setinha, isso aí. Choose Virtual Background, isso mesmo. Isso, é. Você pode mudar o idioma dele também para português, se quiser. Tem que aprender isso aí também. Uhum. Acho que Boa você noite, vai... Alex. Olá, boa Boa noite. tarde. Tudo bem, Boa João noite. Vergonha? Beijo no coração de todos. Boa noite. Beleza. Ah, a Elaine também está por aqui, né? Boa noite. Boa noite, Boa Elaine. noite. Bom, Beleza, graças a Deus. Uma boa noite aí para o Ricardo. Se você quiser, pode dar um beijinho nele. Pode dar um tapinha na testa dele por mim. mas esse Ricardo não foi para mim, não, né? Oi? Esse Ricardo não foi para mim, não, né? Não, o seu é Renato, desculpa. Ah, bom. Achei que você estava errando. Não, mas Mas o às povo vezes eu gosta de chamar o confundo. Renato de Ricardo. Então, às vezes confunde, né? E o irmão dele é Ricardo. A única coisa Olha que só. salva é isso. Tá vendo aí? Às vezes a gente confunde. Aqui, às vezes eu chamo um filho por nome de outro. Fazer o quê, né? Eu também tenho 3 sobrinhos, Guilherme, Fabrício e Miguel. Tem hora que o Miguel vira Guilherme, o Guilherme, Fabrício, Uma confusão. Já consegui achar o nome de quem é. Então você é normal que nem nós. Agora você colocou uma árvore aí atrás de você, tá bom. Testando aí. Esse fundo aqui meu também é legal pra caramba. Eu sempre uso esse fundo aqui. Olá, Jura, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Você Boa tá noite, com a Jura. voz rouca, Jura? É o tempo. O que houve com a sua voz, Jura? Então é ele que está aí do lado. Foi tentar aumentar o som e tirou o som daqui da tela, entendeu? Ok. Aí eu tive Então, que aí eu estão tentar aqui, preparados né? para o frio de amanhã? Rapaz, esse frio de amanhã não tá com nada. Vamos ver, Estava vamos olhando a ver. serra hoje, lá Canela, 21 graus. Então, Bom Jesus, hoje... que é alto aí, né? Estava 21 graus também. Então, mas amanhã a coisa vai... Diz que é trote, né, Alex? Diz que é fake news, né, Não Alex? sei não, hein? Vamos ver. Aqui, cara, está chovendo e não tem a tendência de um frio desse, Então, não. mas disse que lá no Sulzão já está chovendo, já está mudando o tempo já. Aqui choveu hoje, tanto é que a gente nem saiu. Tá. Aqui tá chovendo. Então. Começou essa. Oi, Luiz, tudo bem?
Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa Jura. noite. Boa noite. Ah, Olá, Virgínia. Enite. Boa Boa noite. noite, senhor Alex. Deus abençoe. Você Boa também, noite a viu? todos. Boa noite. Boa Amém. noite a Obrigada. todos. Olá, Virgínia. Boa noite. Boa noite. E quem tá? É a Nath que está ali do lado? É, Ah, Exatamente. muito bem. boa noite a Boa todos. noite. Estava um pouquinho escuro, não dava para te ver. Boa Agora dá. noite. Agora É, dá. porque o computador, a posição dele Isso. fica sombreando. Tem Nossa, uma prateleira aqui em Tem uma cima que prateleira Ah, em cima que Mas não. agora tá bem. Dá para ver bem agora. Dá tem para que ver fazer bem. assim. Tem que puxar bem para frente para aparecer. Aham, tá bem. Muito bom. Ô, João, você falou o quê aí? Que aí estava chovendo também? Aqui tá chovendo fraco, mas tá. Ah, ok. Tá bom. Parada e volta. Oi, Virgínia. Tudo bem, né? Nunca mais falei com você. Oi, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Nunca mais falei contigo, né? Verdade mesmo, né? Mas você conversou com a Beth. Conversei Como é com que a tá, dona Lídia Terezinha? também. Que bom, ela fica toda feliz, né? Agora ela está com celular, né? Aí Quem? agora, a Lídia, né? Então agora ela está com celular e ficou bom para ela, tadinha. E aí ela se comunica, porque ela fica muito só, né? O marido trabalha o Ela tempo não todo. consegue entrar em uma live, não, assim? Eu não sei, porque ela precisa da ajuda da Beth, né, das pessoas. Até eu peço para ela tomar cuidado, né? Porque a Lídia não é mais a mesma, você sabe, né, Nath? Ela não, e aí fica complicado. Alguém fez Facebook para ela, aí o pessoal acha que não vai nem entender direito. É minha irmã, é nossa irmã em Cristo, é minha irmã chamada Lídia. Ela que conheceu a Igreja de Cristo, né, Nath? E Nath já conhece a minha família, né? Uhum. E aí ela ficou doente, não sei se ela já tinha esquizofrenia. Ela é casada, mas o marido dela não. A gente não já é morou na cristão. cidade perto onde ela morava já. Ah, Morou em Eu Muritiba. lembro. A gente já morou em Muritiba. E ela Curitiba, morava, né? e ela morava em Cruz quer dizer, morava não, mora em Cruz das Almas, né? Perto de Muritiba. Eu lembro que vocês falaram, você falou dela. Aí ela tem dificuldade, assim, ela aprende rápido, mas o negócio é que eu até falei para ela, toma cuidado, porque esse negócio de Facebook, essas coisas assim, é bem redes sociais, a gente tem que saber usar. Tem que tomar cuidado. Não tem cura, não, que ela é uma menina tão ativa, é uma pena ela estar assim. Deus tenha misericórdia que ela possa se restaurar, né? Ela está tomando remédio muito forte, aí não faz mais nada de serviço da casa, ela era tão cuidadosa, cuidava da casa. É muito ativa ela, ela é uma pessoa ativa demais. De tudo, muito ativa, é uma pena, né? Tá, depois a gente conversa mais, Virgínia. Desculpe aí, viu, Alex, está interrompendo aí. Não, aproveite, é tranquilo. Tranquilo. As doenças mentais, elas são bem complexas e complicadas. Verdade mesmo. Não, mas fique à vontade, viu? Não tem problema nenhum, não. Olá, Regis, boa noite. Tudo em paz? Meu irmão Alexandre, tudo em paz. Da Silveira Soares. Tirando os problemas, tá tudo em paz, viu? Mas é igualzinho aqui, rapaz. Só muda o endereço, é a mesma coisa aqui. Vê como é que acontece, né? É assim mesmo. Mas graças ao bondoso Deus, temos seguido firmes aí, confiantes. Muito bem. Estamos bem, graças a Deus. Até te peço desculpa, Alex, que eu sempre saio antes da tua reunião. Tranquilo. Por outros motivos aqui, mas gosto muito de, quando eu posso participar, estar absorvendo aí da forma que tu compartilha o conhecimento que tu recebeu aí com a gente. Amém, muito obrigado. Amém. Eu que agradeço, viu? A Ceissa está tudo bem com ela? Tá bem, ela está aqui noutra reunião, olha ali. Sim. Ô, Ceissa, dá um oi aqui. Ó. Olá, querida. Oi, beijão, Ceissa. Muito ela bem. Está se reunindo com as mulheres, ela tem uma reunião hoje também. Esses encontros virtuais, né, Alexandre, eles são uma bênção, sem dúvida alguma.
mas causam esse, às vezes, contratempo de ter que escolher, né? Como na quarta-feira, que é a nossa reunião, eu gostaria muito de estar com vocês também, mas aí a nossa reunião... A gente sabe. É complicado. Algumas vezes eu nem com a nossa estou, o Guarulhos, por exemplo, também me convida, eu estou lá com Guarulhos, e assim a gente vai se virando, né? Assim e aproveitando quando dá. Isso. E sua mãe está bem? A mãe está bem. Acabei de falar com ela faz 15 minutos, está bem, daquele jeito arteiro dela. Isso. Diga que eu mandei um abraço para ela, viu? Tá certo, Alex. Tá muito bem. Tá joia. Deixa eu dar um olá aqui também para o Lúcio de Curitiba, está aqui conosco. Deus te abençoe, Lúcio. A Sandra de Floripa aqui, muito bem. A Cris também, que Deus te abençoe, Cris. Luísa. Amém. Oi, boa noite, Alex. Boa noite, irmãos. Que bom. Se prepara para o frio, está chegando aí, viu? Pois é, está a caminho, né? Está a caminho. Está chegando. Deixa eu dar uma boa noite para o Motorola também aqui. Olá, eu não sei quem é, mas está lá Motorola, então. Boa noite, que Deus abençoe aí. Ô, Alex, eu sei que tem um que era motoboy, que é o João Verdun, não sei se é ele. Estou vendo aqui o João Verdun. É o Rogério, ele mudou. Tudo bem, Sérgio? Aê, graças a Deus, tudo em paz. Deus abençoe. Amém. Sérgio Jura, boa noite também. Boa noite aos irmãos que eu não conheço. Boa noite a todos. Fala, Regis. Tudo bem? Estava olhando, fiquei aí na espreita aí. Vozeirão de locutor de rádio, né? Eu estou com o celular e não consigo ver todos. Aí eu vou mudando aqui, acho que eu consigo. Gosto mais do laptop, mas não, hoje não deu. Eu estou também no laptop aqui. Nós estamos te vendo aqui. A Cida Gomes também, boa noite, que Deus te abençoe. O Newton entrou agora também. Olá, Newton. Oi, tudo bem? Graças a Deus, tudo jóia. Boa noite a todos. Boa noite a todos, também me esqueci aqui. Boa noite. É que o Alex me enrolou aqui, né, Alex? Tu me deu uma enrolada aqui. Eu dei boa noite para a Jura, aí você que respondeu. Não, mas eu quero fazer uma queixa para ti. Oh, meu Deus! Sim. Eu sei que tem a ciumeira aí. Vou fazer uma queixa. O meu professor, em vez de me ensinar, quando eu erro, ele me xinga. Então eu entendo. Pode ficar. Eu sei como é que é isso, viu? Eu sei. Obrigada. Que Deus te abençoe aí para resolver esse grande problema. Só que todos nós temos. Alex, quando eu for dia 1º, ela não vai poder errar aqui, né, cara? Eu vou fazer tudo por telefone. Aí eu quero ver a coisa. Então, aí tu vai dar uma assistência remota. Viu, Alex? Só que eu vou sair daqui, eu já vou deixar com som. O problema é no som. Ok. Tá. Aí tu vai ter que controlar desligando o som dela, entendeu? Sem problema. Não, ela pode deixar o som ligado, só não ter barulho, e depois, quando quiser falar, já está ligado, não tem problema, não. Boa ideia. Só vai estar solita, eu acho, né? Porque é coisa, viu, Alex? É coisa estranha. O marido vai viajar e a mulher começa a se arrumar e tu fica meio com o cabelo inteiro, né, cara? Tem que ficar esperto, viu? Esse Sérgio. É o Sérgio. Puxa as orelhas, Júlia. Olá, Neia. Boa noite, querida. Tudo em paz? Boa noite. Bem? Graças a Deus, Neia, tudo bem. Que linda! Isso é frio, Neia? Nossa! A maçã não trouxesse ainda para nós, a maçã. O frio é para amanhã, Neia. É para amanhã. Eu sinto muito frio. Muito. A gente sabe. Dizer. A minha blusinha fininha. Isso. Deixa eu dar uma boa noite aqui
para um irmão querido, faz muito tempo que eu não ouvia, mas conversamos um pouco hoje, o Gustavo Leres está aqui. Olá, Gustavo, olá, Gu, que Deus te abençoe e te guarde, muito bom ter você aqui com a gente, viu? Fique muito à vontade aí. Ô, Alex, o prazer é meu, tudo jóia? Que saudade, hein? Saudade como mesmo, vai? Viu? Como vai? Poxa vida. Graças a Deus, tudo bem. Todo mundo fala que você é cara de seu pai, não fala, não? Fala, todo mundo fala. Inegável. E ele fala que o filho realmente tem que parecer o pai, né? Porque a mãe sabe que é dela, né? Pois é, isso mesmo. Uma justificativa aí, viu? Mas é um prazer estar com vocês aí, um prazer rever você também, viu, Alex? Muita saudade aí. Amém. Muito carinho por vocês aí, pela família toda, tá bom? Essa aí eu não sabia, também. Nós também. Estou muito feliz de estar reiniciando esse contato de novo, viu? Vamos manter aí. O prazer é todo meu. Prazer é todo meu. Amém. Deixa eu aproveitar e dar uma boa noite aqui também para o Cláudio, para a Cláudia e para o Serginho. Deus abençoe vocês. Oi, boa noite. Só estou eu, ele está viajando. Tá. E eu estou aqui com o Antônio de pijama, nem vou ligar a câmera. Fica tranquila aí, fique à vontade, viu? Boa noite para todos, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Isso. Boa noite também para Armando. Que Deus te guarde aí. A Daiane Santos também. A Bia. Olá, Bia, boa noite. Muito boa noite, bem. Alex. Boa noite, Bia. Boa noite. Bom, sejam todos bem-vindos. Já deu aqui o tempinho que a gente costuma esperar, né, para batermos o nosso papo. Peço que você deixe o seu microfone de preferência desligado, para que a gente possa sempre fluir daquela maneira, né? A gente conduz uma conversa, depois a gente pode abrir aí, debater, conversar a respeito. Então, nós estamos tratando, né, falando nesses bate-papos sobre o impacto, né, da igreja na vida do cristão. É um assunto muito bom, tem muitos desdobramentos, né, e a gente tem tratado sobre vários aspectos da igreja, né, como um coletivo. Como que a igreja, como um coletivo em si, ela impacta a vida de uma pessoa, de um discípulo, né, de alguém. E é muito importante porque a igreja, ela é, vamos dizer assim, ela é uma representação da família, né? Da família de Deus. Na Bíblia, Deus, a visibilidade do nome dele, da pessoa dele, é feita na Bíblia com a figura de um pai, né? E nós como irmãos, filhos dele. Então, são termos familiares, né, que se utilizam na família nuclear, irmãos, pai. E, por vezes, no Novo Testamento, nós também somos comparados a uma família. Né? Nós somos a família de Deus, dentre tantas palavras que são usadas para descrever a igreja. E, então, quando a igreja ela é autêntica, ela vai, então, preservar e ela vai, então, vivencionar essas características de uma família. Só que de uma família cujo pai é Deus. Então, é a família de Deus. E nós, como bons filhos, nós devemos saber nos comportar na família de Deus. Né? Então, como qualquer estrutura familiar em que os pais são as pessoas responsáveis de conduzir, né, aquele lar, aquela casa. Então, na casa de Deus, na família de Deus, nós que somos filhos, somos chamados, somos desafiados, né, a nos comportar como Deus espera que a gente se comporte, como uma igreja. E esse é o aspecto. Como que a igreja ela é impactante na vida de cada membro, de cada pessoa, e até mesmo das pessoas que estão conhecendo, dos visitantes, dos amigos que estão chegando, estão conhecendo a família de Deus. E
de cara, a gente percebe o fundamento de João capítulo 13, que Jesus coloca ali no finalzinho do texto, que que todos nós seríamos conhecidos se tivéssemos amor uns pelos outros como ele nos amou. Não é? Então, e ele está falando aquilo para os discípulos. Até mesmo a questão da evangelização, ou seja, da pregação do evangelho, ela passa pelo crivo da vivência da igreja. E a vivência da igreja em seus relacionamentos. Não é? Nós falamos na semana passada batemos um papo sobre a questão da igreja se achar que está bombando, que está bem, e na verdade não está. E vimos lá o exemplo de uma das 7 igrejas lá do Apocalipse, em que Jesus exatamente diz isso, né? Você diz que está viva, mas de fato você está morta. Então é possível que às vezes a impressão que a igreja tem de si mesma, com suas atividades e enfim, com toda aquela vida, né, cheia de atividades, dê a ideia de que a igreja está viva. Mas não é isso, na ótica de Jesus, que realmente importa, né? É claro que todas as congregações devem ter atividades espirituais saudáveis, mas nós não podemos perder o foco de colocar o que nós somos e a nossa essência em atividades. Tá? A igreja, ela reflete o caráter da personalidade de Cristo. A igreja, ela tem um foco. E aí sim, as atividades, quando refletem isso, elas são bem-sucedidas do ponto de vista espiritual. Até citamos aquele caso que às vezes é comum, por exemplo, quando tem encontro de casais e o encontro fica tão elaborado, tão sofisticado, não que não possa ser, mas a evidência maior é na comida, é no tema daquele evento e tal, que as pessoas terminam perguntando que prato vai ser, como é que vai ser, e a essência do encontro, que é exatamente aprofundar, melhorar, aperfeiçoar a relação dos casais, né, de uma forma dinâmica, gostosa, inclusiva, atrativa, alegre, fica em segundo plano. Então, isso são alguns reflexos de atividades que não existem, mas não atingem o objetivo. Né? Antes de nós caminharmos um pouco hoje, vamos ter uma palavra de oração, só para que o Senhor esteja conosco e nos guie, né, nesse fundamento aqui. Vamos orar. Soberano Deus e glorioso Pai, nós estamos aqui juntos para conversar um pouco, crescer, observar aspectos da Tua palavra, Pai, com relação a esse tema tão importante que é como nós devemos ser como família do Senhor, como igreja. Que o Senhor nos guarde do mal, não deixe que desviemos da Tua palavra, abençoe todos os irmãos e irmãs que estão aqui, que nós possamos sair daqui melhores, sair desse bate-papo com mais fé aperfeiçoada. Em nome de Jesus é que te oramos e agradecemos, Pai. Amém. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta, algo que queira comentar sobre esse tema? Que nós já estamos tratando há um tempo, né? Mas que orbita em torno da questão da igreja e o impacto que ela tem na vida de uma pessoa, de um membro. Alguém tem algum questionamento? Fique à vontade. Perfeito. Então, vamos lá. Hoje nós vamos pegar um exemplo de uma igreja que talvez seja a mais famosa do Apocalipse, como uma base para a gente falar a respeito da igreja tendo impacto na vida das pessoas, né? A igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Se você quiser abrir lá, fique à vontade. Apocalipse 3, 14. Eu vou dar uma introdução aqui, depois a gente abre para um bate-papo.
No versículo 14 de Apocalipse, capítulo 3, a gente vê que Jesus ele se apresenta, né, à igreja de Laodiceia, igreja essa que o apóstolo Paulo escreveu uma carta, né, para ela, mas essa carta ela não foi encontrada até hoje. Deixa eu até aproveitar e abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte: de fato, nós temos o Novo Testamento completo, dentro da providência divina. Cabe a Deus e ao Espírito Santo ou não revelar nunca esta carta, ou um dia no futuro ainda poder ser encontrada pela arqueologia, ou seja, de qualquer forma aí, uma cópia desta carta, né? Mas nós temos o apóstolo Paulo escrevendo uma carta para a igreja de Laodiceia e outra para a igreja em Colossos, e ele diz para um ler a carta da outra, né? E... Oi? Deixa os meninos sem falar, sem dizer nada. Acho que... Pronto. Então, nós não temos a carta que Paulo escreveu para a igreja em Laodiceia. Se um dia Deus achar interessante que ela venha à tona, então ela será encontrada e virá fazer parte do corpo das Escrituras, né? Se não, tudo bem, temos o que Deus providenciou e achou interessante para que nós tivéssemos, né? Isso não depõe em nada a eficiência do Novo Testamento. Isso apenas revela que Deus ele tem a autoridade para fazer o que ele quiser no sentido daquilo que nos dá o entendimento e o conhecimento adequado para a salvação. Então, nós temos um Novo Testamento pleno para isso. Em nada a carta de Laodiceia, se fosse encontrada, mudaria a sã doutrina, com certeza. Mas, enfim, ele se apresenta dizendo que ele é o Amém, a testemunha fiel, no versículo 14, né? E o princípio da criação de Deus. Ele usa 3 características aqui para se apresentar à igreja de Laodiceia. Quando ele chega no versículo 15, ele diz para a igreja algo que é corriqueiro nas demais cartas, que é: conheço as tuas obras. Exatamente revelando que ele, Jesus, anda no meio da igreja, conhece a estrutura de cada congregação. E aqui não é diferente. Só que ele, de cara, diz que conhece as obras e já tece o seu parecer com relação àquela igreja. E ele diz, no versículo 15, que ela não é nem fria e nem quente. Ela é uma igreja que não tem uma definição, ela não tem o seu DNA bem definido, não é? É uma igreja que é morna, no versículo 16. E Jesus diz, então, no 15, que antes ela fosse ou fria ou quente, antes ela tivesse definido o que ela é, mas ela não tem. Ela é uma igreja em cima do muro, uma igreja morna. Então, o que você entende como uma igreja morna? Nem fria e nem quente. Esse comentário de Jesus para a igreja de Laodiceia não é positivo, tá? Água morna no frio é gostoso, né? Não é esse o ponto aqui, tá? O que Jesus está dizendo aqui é algo negativo para a igreja. Ele conhece as obras dela e ela é uma igreja que não é nem fria e nem quente. Ela não tem posicionamentos, né? Ela não assume características aparentemente aí para se definir. E ela é uma igreja, então, considerada morna. O que você entende como uma igreja morna? Alguém quer falar alguma coisa? Em cima do muro. Em cima do muro. Muito bem. Oi. E mais? Oi, Denismar. Oi, tudo bom? Tudo. É interessante, assim, eu já estudei sobre essa igreja, e ela recebia água de 2 cidades, que lá eu acho que não tinha lá não tinha fonte d'água. Aí tinha uma cidade que vinha água fria e a outra vinha água quente. E aí você olha, na cidade de água fria era bom para algumas coisas,
algumas coisas referentes à saúde, e a água morna também. Água quente. Mas a Laodiceia, quando a água passava bem por cima daqueles aquedutos, e ela esquentava, né? Ela chegava meio morna na cidade, então era uma água que não servia para absolutamente nada. Então eu vejo assim que a igreja da Laodiceia era uma igreja que realmente não tinha uma definição, quer dizer, não era boa nem ruim. Ela não estava nem um ponto assim que pudesse aproveitar alguma coisa, nem um ponto que pudesse, sei lá, criticar alguma coisa. Quer dizer, estava ali no meio, assim. Estava meio assim, sem uma, como foi bem falado, sem uma posição. Isso. E a água morna, os romanos, eles tinham como uma prática nas suas celebrações, tanto religiosas, às vezes, tanto religiosa como também nas civis, né? Quando envolvia bebida e comida, eles praticavam, né, a prática a glutonaria, né, e a bebedice. E eles tinham, nesses lugares públicos onde davam-se festas e tal, uma sala chamada Sala do Vomitório, né? E eles, então, comiam muito, bebiam, depois eles iam para essas salas e vomitavam. E a água morna era usada como indução para a prática do vomitório e para a limpeza, assim, de tudo aquilo, né, daquela prática que eles tinham, né? Que era a prática da gula. Comer, vomitar, voltar, comer de novo e assim por diante. E aí Jesus faz essa alusão aqui, né, que está a ponto de vomitar-te da boca. Então, o que vocês estão fazendo aí, sendo morno, está me dando enjoo, está me dando vontade de vomitar, não é? Ô, Alex. Quem mais? Não, seria acomodada? Nem cresce, nem diminui. Pode ser isso. Eu acho que vai estar incluso. Na verdade, a gente vai ter uma dica dada pelo próprio Jesus no versículo seguinte, né? Pode ler para a gente aí, Elaine, o versículo 17? Eu não vou conseguir ler, não. Tudo bem. Só acompanhando. Tá bom, não tem problema, não. Quem que poderia ler aí para nós o 17? Posso ler, Alex? Pois não. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Ok, o que esse versículo traz à tona agora? Revela. Como é que a gente pode aplicar isso à igreja? Alguém quer comentar? Ela era autossuficiente, então ela não precisava de nada. Perfeitamente. É o que está dizendo aí, né? Como que a gente pode aplicar em outras palavras? Que vocês podem, quem que pode pensar em algo mais aqui, prático? Uma igreja orgulhosa? Sim, é verdade, mas me digam alguma coisa prática, no sentido de como isso, um exemplo de como isso pode ser possível. Ô, Alex, Oi. Eu vejo que talvez seja uma igreja que não sente necessidade de se aprofundar, ela vive flutuando pela igreja. Ela não é uma igreja assim que quer estudar e quer aprender e quer pôr em prática. Tá, é possível, sim. Eu acho que está dentro aí, nós vamos ver um pouco mais para frente. Ok? Então... Alex. Oi. Assim como quando a gente bota uma água a ferver, a gente para alcançar um objetivo, né? De ferver ela para designar para onde vai ser feito. E quando a gente entra na igreja também, ou é para crescer e não parar de crescer. Né? Então, acho que quando estaciona, dá aquela impressão assim, parece que está tudo bem, o que eu tenho, o que eu adquiri, para mim, basta. Sim, mais ou menos assim, né? Pode ser.
A passagem que nós estamos vendo aqui é Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 em diante. Estamos agora aqui no versículo 16 e 17. Então, deixa eu me ajudar a abrir um pouco a mente aí com relação a isso. Fica evidente aqui que esta igreja tinha uma impressão sobre si também, não tinha? Porque Jesus está dizendo aqui, no versículo 17, o quê? Vocês aí, em Laodiceia, dizem sobre vocês mesmos. Então, a igreja aqui é uma igreja que ela tem definida uma posição para si. Ela tem definida. Ela diz isso abertamente. E o que ela diz como igreja? Né? Ela diz que ela está rica, está tudo bem, está tudo tranquilo, a igreja não tem problema, saldo na conta bancária, dinheiro investido, a igreja não tem necessitados entre nós, então a igreja é uma igreja que se considera rica e abastada, e não está precisando de coisa alguma, não é? Bom, o que só este fato aqui, financeiro-econômico, representa aqui na fala de Jesus, em relação ao que a igreja, como a igreja administrava os seus recursos e como ela se via, versus o que Jesus está dizendo para ela, que na verdade ela é uma igreja pobre e miserável. Por que esse desencontro de perspectiva com relação ao lado financeiro? Seria relacionado às boas obras, Alex? Pode ser financeiramente muito bem. Ela estava bem. Financeiramente estava bem, mas espiritualmente ela era pobre. Então, é certo, mas, Gu, o que veio na tua mente quando você pensou isso? É uma igreja que não evangelizava, eles se reuniam e estavam ali por eles mesmos, né? Uhum. Buscando, talvez, conforto próprio, mas que não propagavam as boas obras, não tentavam buscar pessoas para Cristo. Eu creio que cabe muito bem essa possibilidade aqui, como por exemplo, né, o que o Gu falou aqui, uma igreja que não tem projetos, que não tem planos. Uma congregação que não tem planos, que não tem projetos, que sejam úteis, né, funcionais, eficazes, dentro do que Jesus espera, ela pode até ter muito dinheiro, ela pode ter um bom fundo, né? Ela pode não ter nenhum problema, está gozando aí de uma estabilidade, está abastecida, mas ela não tem execução, ela não tem projetos para que estes valores sejam usados em benefício daquilo que o reino propõe. Por exemplo, né, se Jesus voltasse e aquela igreja tivesse orgulho por causa do fundo que ela tem, dos valores que ela tem, mas não do trabalho que elas têm, dos projetos que ela tem, fazendo aqueles valores serem utilizados em prol do reino, então essa igreja, na ótica de Jesus, ela é uma igreja miserável, na verdade. E é interessante porque... Só concluir o pensamento. E é interessante aqui, por quê? Porque um avarento não precisa ser rico para ser avarento. Um pobre pode ser tão avarento quanto um rico, porque a avareza é o amor que a pessoa tem ao dinheiro. E o dinheiro, ele gera nas pessoas, nas instituições, né? Basta olhar no mundo, as empresas e tudo. Tudo no mundo foca o lado financeiro, dinheiro. Se uma empresa não arrecada mais em relação a julho do ano passado, num período, né? Eles sempre fazem ali a medição a cada trimestre, quadrimestre, por ano. Se hoje, em 26 de julho de 2021, nós não estamos ganhando mais do que 26 de julho de 2020, então nós estamos com problema, nós estamos com déficit, porque a mentalidade do mundo é sempre mais, mais e mais, é sempre guardar, é ter mais. Enquanto que
em Cristo, isso se opõe. Quando você vai ler o Novo Testamento sobre dinheiro, você vai ver que o dinheiro, na mente de Cristo, ele tem alguns propósitos. Relacionado ao reino, o dinheiro é para ajudar os necessitados, é para ajudar os de fora, é para empreender recursos para que pessoas possam ser ajudadas. Então, uma igreja se orgulhar porque ela é rica e abastada, e não porque ela usa os recursos em benefício do reino, na ótica de Jesus, é uma igreja miserável, pobre, porque ela não está utilizando bem os valores. Então, ela tem uma visão distorcida. Então, Guto, Gustavo, isso é uma observação bem pertinente mesmo. Muito bem. Fala, João. Alex, o foco que eles não tinham lá, que nós devemos ter, é de sermos ricos em Cristo e ter o foco nas riquezas espirituais, né? Crescer nisso e repartir e dar, já que Deus nos deu esse privilégio, passar adiante. E é uma vida, enquanto nós existimos aqui, não perder esse foco, né? Como diz aquele versículo, onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração, né? Eu acho que lá também está perdendo isso aí, né? Sim, exatamente. É isso aí. O foco, aquela hora que tu me perguntou o que vinha na cabeça quando eu respondi, né? Aí o Gustavo falou, me vinha na cabeça de eles irem aos cultos, às reuniões e vir para casa. Né? Ia lá, assistiam para casa e mais nada, faziam só aquilo ali. Isso que me veio assim na mente na hora. Não, eu creio que, sem dúvida, essa questão da aparência devia estar presente ali, né? De parecer uma coisa que, na verdade, não era. E esse desvio do foco pode acontecer hoje em qualquer congregação, né? Por vários aspectos. Então, nós precisamos ter muito cuidado sobre como nós vivemos a vida cristã, porque, olha, é fácil uma congregação, as pessoas se perderem no seu propósito. O bem mais precioso, pelo qual custou a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, foram pessoas. Pessoas. Qualquer outra coisa fora disso é menor. Não é? O reino, a vinda de Jesus, os ensinamentos, tudo que nós temos foram minuciosamente direcionados, né? O amor de Deus e tal, tem como foco pessoa. A igreja, ela não é focada em pessoas no sentido pejorativo disso, né? Por exemplo, a igreja não tem como objetivo maior satisfazer as pessoas, os desejos delas. Não. Embora hoje em dia, no mundo evangélico, você vai ver que há um desvio de conduta. Então, o que Jesus está propondo aqui é muito atual. Muitas igrejas no mundo evangélico, no mundo religioso de hoje, não vou dizer só evangélico, não. Você vai ver aí, até mesmo, infelizmente, no catolicismo e em outras vertentes cristãs, né, você vai ver que a igreja ela tem como foco pessoas, mas não no sentido em que Deus e Jesus têm. O sentido de pessoas na verdade, uma disputa pelo dinheiro das pessoas, né? Você liga hoje a televisão aí nos programas, entre aspas, cristãos, e você vai ver que uma boa parte do tempo ela é dedicada a vender coisas, né? Vender vela, vender livro, vender crucifixo, vende isso, aquilo abençoado e tal. Então, esse é um tipo de foco, focar as pessoas naquilo que a igreja quer delas. Por outro lado, é oferecido um serviço. E qual serviço é oferecido? É oferecido um serviço de cura, de intercessão de orações, um serviço de garantia de prosperidade àquela pessoa, garantia de que os seus problemas serão resolvidos, né, como um toque de mágica. Então,
você percebe que muitas igrejas, com esta pregação, realmente, quando olham para si, veem o crescimento, o número de pessoas na audiência e tal, elas vão dizer, nós estamos bem, nós estamos coerentes, nós estamos abastecidos, supridos, né? E aí você vai ver pipocando no mundo inteiro esse tipo de conceito, né? As igrejas hoje proliferando com esta pregação, focada no bem-estar das pessoas, prometendo coisas em nome de Deus para pessoas com o objetivo de atraí-las. E esta atração está envolvida diretamente com a economia, com o dinheiro, com as finanças. Aqui parece que esta igreja, ela se orgulhava porque o foco dela girava em torno exatamente dessa questão, dela se achar rica e abastada, suprida. Ela não dependia de ninguém. O seu sucesso era refletido no seu contexto financeiro, no bem-estar que ela tinha, né? Isso me parece algo muito atual. Isso me parece uma busca que muitas igrejas têm, não é? Associando ao sucesso diretamente com os valores, com o lado financeiro, tanto na vida dos membros, quanto na vida da própria igreja. E se o membro não é abastado, se ele não é cabeça, né? Se ele é cauda, como alguns dizem, a culpa é dele, é porque ele não tem fé, é porque ele precisa doar mais, fazer votos e assim por diante. Entende isso? Concorda com isso? Tá dentro aí? Algum comentário? Alex, o Wellington e o Carlos Santana tinham erguido a mão nessa sequência, nesta ordem. Então, vamos lá, Wellington. Obrigado. Alex, boa noite para todos. Cheguei um pouquinho atrasado. Muito bom, sabe? Eu estava até estudando sobre isso aí. E eu vejo também a questão da indecisão, né? Das pessoas. Muitas das vezes as pessoas se dizem, né, ser cristão, mas no meio termo, Jesus fala, por não ser quente nem morna, muitas das vezes a gente, no trabalho, se diz uma pessoa, dentro da igreja, mostra outra. Então, a indecisão da igreja, muitas das vezes, da própria pessoa, né, de não se tornar um verdadeiro discípulo, às vezes se apresentar dentro de uma sala, mas fora é totalmente diferente, não age com aquilo que Deus quer. Então eu vejo também que a igreja de Laodiceia tinha esse problema, né? Não misturava as coisas de Cristo com outras coisas que não tinha nada a ver com Cristo. E Cristo chama atenção no meio termo, né? Não tem que ter meio termo, tem que ser ou é cristão ou não é, né? Ou serve a Cristo ou serve ao diabo. Então a gente tem que ter dessa forma uma opinião concreta, né? De ser um verdadeiro cristão. Eu creio assim. Não sei se o pensamento aí está errado. Não, eu entendo você, a sua colocação. Eu creio que só seria interessante você pensar em ajustar um pouco, porque na nossa vida, nós mesmos lidamos com o pecado todos os dias, né? Isso não quer dizer que quando eu ou você pecamos, nós estamos servindo ao diabo. Essa palavra servir, ela é muito forte, ela é usada por Jesus para também se referir aos seus filhos. Então, nós como filhos de Deus, temos os elementos para lidar com o pecado, a confissão, o perdão, o arrependimento, né? Nós temos as instruções bíblicas de como lidar com isso, nós temos o antídoto. Mas temos exatamente por quê? Porque nós temos problema com isso. Então, uma coisa é o cristão pecar e outra coisa é o cristão viver em pecado. São coisas distintas. Só para deixar um pouco mais claro. Porque todos nós pecamos, mas eu não sirvo ao diabo, né? Mas eu peco. Eu sirvo a Cristo. Por quê? Porque nosso compromisso, a nossa luta é para preservar a fé, é para andar na fé, já sabendo que nessa jornada a gente peca. Agora, aqui nessa igreja, Wellington, o problema é que ela desenvolveu uma maneira de viver como igreja
que ela achava que ela era uma igreja de Cristo. E ela achava que era uma igreja bem-sucedida, porque Deus abençoava a igreja. Olha, nós somos ricos e abastados, temos tudo. Deus tem nos dado. Mas isso é um grande engano. E por que é um grande engano? Porque Jesus disse que era. Jesus disse, você, na verdade, é uma igreja pobre, infeliz, miserável. Não é? Então, você nem sabe disso, mas essa é a realidade. Então, aqui fica evidente um conflito de visão, um conflito de como a gente se analisa. Eu vou te dar um exemplo disso, vou dar um exemplo a todos nós aqui disso para ficar um pouco mais fácil de entender. Muito provavelmente, se não todos aqui, a maioria de nós, quando olhamos para nós, quando olhamos para nós, em relação a Deus, nós chegamos à conclusão que nós não merecemos a salvação, que nós somos pessoas que sempre erram e pecam, que estamos geralmente decepcionados conosco, sempre achando que estamos em débito com Deus, precisando do perdão dele, do amor dele, porque a nossa avaliação, quando nós olhamos para nós mesmos, era uma avaliação muito pequena, na maioria dos casos, é muito pequena. E alguns que quando olham para si e se veem como alguma coisa, aí vai para o outro pecado, que é o pecado do orgulho e da arrogância, né? A falta de humildade. Então, talvez tenha um mínimo grupo de pessoas que olham para si com equilíbrio. No geral, nós olhamos para nós de uma forma negativa. Okay? Mas esta visão não é a visão que Deus tem de nós, mesmo quando nós estávamos no pecado, antes de nos tornarmos discípulos. A Bíblia sempre fala isso, o Novo Testamento, sobretudo, que Deus amou ao mundo de tal maneira, ou seja, ele nos amou quando nós ainda éramos inimigos. Então, veja bem, qual é a visão que Deus tem quando ele olha para você? Se a visão que Deus tivesse, se Deus tivesse a visão de Deus, fosse a visão que você e eu temos de nós mesmos, muito provavelmente nós não seríamos salvos mesmo, não. Jesus não teria vindo, não é? Mas quando Deus olha para nós, ele olha com um olhar diferente. Vale a pena eu mandar meu filho, vale a pena eu fazer um plano de salvação, pelo amor que eu tenho a essas pessoas. Então, Deus nos vê de uma maneira que nem nós mesmos muitas vezes nos vemos, não é? Como pessoas valorosas para ele. E ao ponto de sermos chamados filhos dele, por ele. Ok? Então, essa visão, ao contrário, também acontece, que é o caso aqui da igreja. Será que nós temos pessoas, ou liderança, ou congregações, que quando olham para si, elas se acham no sentido de que estão na verdade, estão fazendo o que é certo, têm certeza disso, mas, na verdade, pode não estar? Na verdade, elas podem estar como a igreja em Laodiceia, que tem uma impressão sobre si, mas que não bate com a verdade que Jesus está colocando? Porque, para mim, esta passagem me leva continuamente a me avaliar, a avaliar a congregação onde eu estou, a rever os conceitos, continuamente, para não cair no erro de pensar sobre nós algo que pode ser um engano e não estar em consonância com o que Jesus está colocando. Será que isso é possível acontecer com pessoas e, consequentemente, com igrejas, com congregações? Entendeu o conceito aqui? Da percepção diferente que Deus tem? É uma igreja que está... Alex. Oi. Antes de você tinha uma outra pessoa, né? Reinaldo, quem que era? É o depois? Carlos Santana. É o Carlos Santana. Então tá bom. Santana. Boa noite, Alex. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Graça e paz. Amém. Eu cheguei um pouco atrasado também. Uhum. Eu não sei se alguém já falou nesse sentido, né, que eu vou falar, mas então vou falar.
parece que a igreja de Laodiceia, ela tinha se transformado num clube social, né? É a impressão que eu tenho. Porque num clube social, as pessoas dão as suas contribuições, né, mensais e talvez quinzenais ou semanais, eu não sei, né, as modalidades que podem ter muito clube nesse sentido de arrecadar fundos financeiros, né? E num clube social, todos os recursos financeiros que são arrecadados ali são para fazer eventos e fazer coisas e obras e benefício, né, só daqueles membros do clube ali, visando só o bem-estar dos membros ali daquele clube. E infelizmente, né, nas igrejas hoje, algumas igrejas caíram nesse erro e estão nesse erro, porque a gente tem visto muitas congregações que pensam somente em acumular recursos financeiros para embelezar prédio, para fazer eventos, né, para o bem-estar dos irmãos e tudo. Mas, quando tem oportunidade de investir no bem-estar dos irmãos necessitados, às vezes aquela congregação não tem irmãos necessitados, mas às vezes chegam pedidos, né, de outras congregações para beneficiar irmãos que estão necessitados e muitas vezes as pessoas reclamam, né, falam, puxa vida, mas todo momento chega aqui pedidos para a gente, né, ajudar pessoas necessitadas de outras congregações. Então, assim, ao invés de ver isso como uma oportunidade de servir a Deus, de servir aos irmãos, de servir a igreja como um todo, então há essa murmuração, e como você falou, né, que parece que as pessoas estão se colocando numa posição de avarentos, né? E aí a igreja, muitas igrejas às vezes não tem esse planejamento que você falou, não tem um alvo, né, não tem um projeto para evangelizar, para buscar os perdidos, né? Porque, assim, pelo que a gente vê nas escrituras, pelo menos é o que eu entendo, o que eu vejo, é que os recursos financeiros, né, que nós temos tem que ser investido principalmente no bem-estar, para servir os irmãos necessitados e para investir na pregação do evangelho para alcançar o perdido, porque é o motivo pelo qual Jesus veio, né, ao mundo, para salvar e para dar uma oportunidade de salvação para as pessoas. E Laodiceia parece que ela tinha ido por esse lado aí, totalmente contrário à vontade de Deus, e infelizmente hoje, nos nossos dias, a gente vê isso acontecendo também, né? Assim, o dinheiro da igreja muitas vezes é só acumulado ali no HDP, no investimento, né? E esquece de fazer aplicar as obras para as quais Jesus nos chamou, né? Infelizmente isso tem acontecido. Excelente explanação, muito obrigado. Ficou muito claro e com certeza é uma grande probabilidade de que isso era o que estava acontecendo lá. Isso, amém. É isso mesmo. Quem mais tinha, Reinaldo, aí? Oi. Alex, tem um comentário que leva lá para Isaías 65, né? O Deus do Amém. Lá está escrito lá, quem pedir bênção para si na terra, que o faça pelo Deus da verdade. Quem fizer juramento na terra, que o faça pelo Deus da verdade. Porquanto as aflições passadas serão esquecidas, estarão ocultas aos meus olhos. Eu entendo que nós devemos se gloriar nas promessas de Deus hoje, né? Que ele prometeu lá, ele promete para eles, e eles não estavam confiando nisso, né? Perfeitamente. Às vezes, a visão da igreja, de uma congregação, ela está desfocada e ela se torna uma panela, né? E ela não está focada, por exemplo, a acolher, a trazer o perdido, os de fora, mas a ter uma vida confortável com os de dentro, como o irmão colocou. E com isso ela não está orbitando nas promessas do Senhor, né? Os tesouros estão sendo juntados no lugar errado, né? Em vez de no céu, aqui na terra. Eu lembro de Judas, que quando Maria aquela mulher, né, quebrou o vaso de alabastro com
um perfume de nardo caríssimo, né? E enxugou os pés de Jesus com o cabelo. Judas disse que aquele tinha uma grande soma de dinheiro ali e teria muito dinheiro para dar aos pobres, mas na verdade não tinha nada a ver com os pobres, tinha a ver com ele, né? Com o bem-estar ali dele. E aí Jesus disse, não, deixe ela fazer isso, que ela está me ungindo, né, por antecipação, mas vocês terão por pouco tempo, mas os pobres vocês têm o tempo todo. Então, a gente vê que Jesus tinha uma área ministerial focada em ajudar os necessitados, os pobres, né? Mesmo que não fossem discípulos dele, havia. E essa é uma vocação que a igreja também tem. Ela ajuda os primeiros da casa, mas também os de fora. E usar os recursos para isso. E aí você vê que Laodiceia bate muito bem com o que o Santana falou, era uma igreja que estava privilegiando a si mesma, né? Não era, provavelmente, uma igreja inclusiva, né? Tinha mais alguém? Obrigado aí, viu, pelo comentário. Não, era agora o Luiz. Oi, Luiz. Bateu palma, não sei se não, mas na verdade eu queria fazer um comentário também. Eu estava lembrando de um irmão que ele estava sendo muito abençoado materialmente, né? Uhum. Tinha um trabalho, estava crescendo muito financeiramente. Ele começou a faltar os cultos. Uhum. Aí o irmão procurou ele, mas irmão, por que você deixou de ir? Mas Deus tem me abençoado tanto que não está dando ir mais para, não tenho mais tempo ir para a reunião da igreja. Olha, muito bem. Então, o que acontece é que as pessoas ficam tão envolvidas com o materialismo, com as coisas materiais, se dedicam, se tornam zelosos até pelas coisas materiais, que esquece, deixa de ser zeloso pelas coisas espirituais. Parece que isso estava acontecendo aqui na igreja de Laodiceia, né? Isso. Havia riqueza material, talvez até um zelo pelas coisas materiais, mas o zelo pelas coisas espirituais não estava acontecendo, né? Então, isso. Então, qual será então, ou quais seriam, né, alguns impactos que um comportamento congregacional assim traria na vida de pessoas, por meio do exemplo? Com certeza. A falta de dedicação da igreja acaba afetando também o crescimento espiritual dos irmãos e, consequentemente, as pessoas de fora não vão ser atraídas, né? Porque uma igreja que não é zelosa não atrai as pessoas de fora. Eu concordo com você no seguinte conceito: quando esse conceito é visto pela palavra em si. Quando ele é visto por uma estratégia de marketing, a gente tem muita igreja aí no mundo que está cheia de pessoas e crescendo pra caramba, né? Usando esse conceito da riqueza que a gente está colocando e assim por diante. Mas o ponto de vista da beleza pura e simples do Evangelho, ou seja, o foco é de Cristo, é a igreja refletir o caráter de Jesus, certo? Na sua vida, tanto dos membros individuais como dela como congregação. Do ponto de vista de Jesus, quando isso desfoca, mesmo que uma igreja tenha sucesso, ao ponto de dizer, estamos ricos, abastados, não precisamos de nada nem de ninguém, está tudo bem, aí, para Jesus, isso perdeu, né? Isso não vale, é pobreza, é miséria. Então, sempre nós temos que usar como padrão ou como foco aqui, parâmetro, né? Cristo e a sua palavra, sempre. Porque se a gente for entender que sucesso é ter igreja rica, ou sucesso é ter igreja com muitos recursos para investir, ou uma igreja com muitas pessoas, grande, embora o cristianismo foque em Jesus levar o amor e as pessoas e, consequentemente, crescer, mas isso é secundário. Do ponto de vista de Deus, o que importa realmente é nós sermos a igreja, é nós vivermos a vida cristã. Daí vai decorrer tudo. É muito fácil, sutilmente, a gente desviar disso. Laodiceia, ela achava que estava fazendo tudo isso por meio de Cristo, mas Cristo vem e diz, não, na verdade é o contrário. Então ela perdeu o foco.
E é muito fácil a gente, e também, consequentemente, uma congregação, perder o foco, né? Por exemplo, quando Jesus diz aqui, no versículo 18, ainda 17, ele diz, você é infeliz, sem saber, você é infeliz, sim, miserável, pobre, e depois ele diz, cego e nu. Né? A infelicidade, com certeza, veio à tona aqui agora, não veio? Ou seja, se eles tinham a impressão de si mesmo, como Jesus disse, e aí, na sequência, Jesus diz, você na verdade, miserável e pobre, como que você e eu nos sentiríamos se fôssemos membros de Laodiceia, recebendo uma carta neste naipe aqui de Jesus? Eu ficaria infeliz, eu ficaria muito triste, eu receberia um choque, porque ficaria evidente o meu engano, e automaticamente eu iria começar a rever e a repensar todos esses conceitos que levam a gente a pensar que estamos bem, como aparentemente é. Porque o meu mestre está dizendo que nós estamos mal. Isso me deixaria muito triste e infeliz. E quando Jesus diz aqui que você está cego e nu, ele está até parafraseando, né, um contexto econômico ali, porque Laodiceia era conhecida também como dois aspectos, né? Um era que nela tinha um centro de tratamento de óleos na área da medicina muito popular, muito conhecido naquela região da Ásia Menor, muito famoso. Muitas pessoas viajavam para serem tratadas de problemas de saúde lá. É como algumas cidades que são vocacionadas para essa área, né? Campinas é uma delas, tem as universidades de medicina e assim por diante. As cidades do interior, que tem uma cidade maior, que lá tem vários hospitais, se torna referência, né? Então, Laodiceia era assim, Laodiceia era uma cidade conhecida por conta da produção de colírio, de tratamento relacionado à visão, e era um centro médico conhecido na época, mas mais particularmente por causa da produção de colírio que eles tinham e do tratamento de óleos. Mas também era uma cidade muito conhecida por conta da produção têxtil, né? De produzir tecido, de ter uma indústria têxtil rica, farta para a região. E aí Jesus vai dizer no versículo 18 exatamente isso: aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriquecerdes, vestiduras brancas para te vestirdes, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Ele vai usar aqui exatamente os critérios de riqueza, o critério de vestimenta e de colírio, né, para tratamento, parafraseando as riquezas que aquela cidade se gabava de ter, porque era uma cidade muito rica, abastada, e a igreja estava seguindo a onda. A igreja ela estava contaminada com esse contexto aí que era pertinente àquela cidade, social, econômico, cultural. Será que algumas congregações também podem se perder na sua essência, no seu DNA, absorvendo questões culturais da cidade, do bairro ou da região onde ela está? Né? Isso será que pode acontecer? Eu sei que, por exemplo, existe lá nos Estados Unidos, assim como aqui no Brasil, o Texas é conhecido como um estado em que tudo é grande. Tudo é grande, mas não no sentido de Itu, né? Aqueles telefones gigantes, né? Picolé gigante, não. Lá é tudo grande no sentido de ostentação, de riqueza, de prosperidade mesmo, né? Então, o texano ele é conhecido, as cidades do Texas, dessa forma. Então, eu não estou dizendo que acontece isso, mas eu estou dizendo, será que numa realidade assim, igrejas podem ser influenciadas? Né? Vamos imaginar que
irmãos ali decidissem construir um prédio, né? Mas não é um prédio comum qualquer. É um prédio de 10 milhões de dólares, porque ele precisa ostentar. Então, vamos colocar uma fonte, um chafariz, vamos colocar um hall de mármore Carrara, vamos colocar lustres com cristais Swarovski, né? Vamos colocar um púlpito folheado a ouro. Será que tem igrejas que, neste mundo, até mesmo talvez de Cristo, em vez de fazer algo excelente para agradar ao Senhor, mas com razoabilidade, termina confundindo isso com luxo, com empreender recursos para demonstrar ostentação e poder, embora pense que não, que na verdade está apenas mostrando que cuidam bem das coisas de Deus, que são abençoados. Está entendendo aqui? Pode ser que o prédio lá em Laodiceia fosse um prédio que refletisse, na ótica deles, que Deus abençoa muito eles. Né? Que Deus, olha como Deus é generoso conosco. Nós podemos ter aqui um batistério com água trazida do Polo Norte, a água de degelo, né? Então, eu não sei, mas eu sei que isso acontece hoje em dia. E eu sei que isso afeta as pessoas hoje em dia. As pessoas, elas querem ter algo maior e melhor sempre. Eu tenho essa tendência e tenho que lutar contra isso também, não é? Eu tenho um computador, o meu já tem 5 anos, eu quero trocar. Ele faz tudo que eu preciso, mas eu preciso de um novo. Os celulares, né? Existe uma campanha publicitária no mundo inteiro dizendo para você que as coisas que você tem, logo você vai precisar trocar. Você precisa. E mesmo que a coisa esteja boa e funcionando, não importa. Você já está ultrapassado, você tem que renovar. Então, tudo isso é buscando dinheiro, ok? E nos afeta. Nós queremos sempre o melhor, e o maior, e o mais bonito. E precisamos tomar cuidado com esse conceito. Eu creio que, na prática, a maioria de nós que estamos nesta sala temos mais roupas e sapatos no nosso guarda-roupa do que nós precisamos. Eu creio que nós aqui temos mais coisas nas nossas gavetas que nós precisamos, ou que não usamos há 4, 5 anos e nem fazemos falta daquilo, e poderia estar sendo útil para outra pessoa. Todos nós sofremos dessas influências, né? Entende que isso é algo que já há uma inclinação na nossa natureza, mas que pode ser potencializado em nome de Cristo, achando que com Jesus isso é bênção, e na verdade não é. Jesus está dizendo, não sou eu que estou te abençoando com isso, não. Na verdade, isso tudo que vocês têm aí só te faz mais pobre, miserável. E aí Jesus, então, faz um desafio, né? Então, aconselho que vocês comprem de mim. O que será que Jesus quis dizer quando ele disse para aquela igreja que se eles quisessem realmente ser ricos, eles deviam comprar de Jesus? Será que está indicando que eles estavam comprando, se influenciando em outros que não Jesus? O que você entende disso? Quem gostaria de falar? Eu acho que quando ele fala comprem de mim, seria o que Jesus mais pregou e quis nos vender, quer nos vender até hoje, é a salvação, né? Uhum. Então, quando ele fala que comprem de mim, seria que busquem em mim a salvação. Perfeito. Interpretei dessa forma. Ou seja, quando Jesus compre de mim ouro, compre de mim vestes, se enriqueçam com o que eu tenho, então você olha para Jesus e vê o que ele tem, né? O que Jesus tem para oferecer? Ouro, literalmente, né? São roupas brancas, literalmente? Não, não é. Então, mas eu entendo aqui, Gustavo, que
O que Jesus está querendo dizer é: venham até a mim e comprem de mim. O que vocês comprarem, o que vocês tiverem, é uma linguagem que ele está usando, mercadológica, né, de mercado, para dizer que eles estavam comprando de outro. Na verdade, eles estavam... tudo que eles estavam adquirindo, achando que era de Jesus e dizendo que eles estavam bem, na verdade, não era de Jesus. Era de outro, era um engano. E quais são esses outros? Eu entendo que um desses outros pode ser exatamente a nossa cultura, a nossa sociedade, as influências que nós temos do meio, do mundo em que nós vivemos como igreja. Precisamos tomar muito cuidado, porque se uma igreja ela procede como igreja dessa forma, eu vou dizer para vocês o que eu tenho visto e eu creio que a maioria aqui vai entender o que eu estou querendo colocar aqui. Estas igrejas que vendem a prosperidade, que desafiam as pessoas a contribuir, fazer campanhas, né, para conseguir carro, casa, prosperidade, no geral, ela começa a focar tanto isso que os seus membros, as pessoas que estão ali, filiadas, membradas àquela igreja, elas começam, na vida delas, a falar, viver o quê? Qual é o impacto que uma pregação contínua a respeito disso traz na vida, um comportamento contínuo, traz para a vida dessas pessoas? Eu entendo que eu tenho visto pessoas avarentas, eu tenho visto pessoas atrás de dinheiro, atrás de coisas maiores e melhores, porque na igreja que eles estão, o assunto é esse. O assunto é a prosperidade de tal forma que os membros passam até mesmo a avaliar se eles são de Deus ou não, se eles são abençoados. E abençoado significa ter aquilo. Para outras igrejas pode ser a cura de doença. Para outras igrejas pode ser obras sociais por si só. Independe. Qualquer coisa que nos tire o foco de quem nós somos e a quem nós refletimos, aplicado à igreja, isso traz um sério risco de que os membros da igreja passem a refletir aquilo que a congregação, na sua maioria, está agindo, adotou como sendo a bandeira dela. Entendeu isso? Então, a igreja, quando ela se desvia desse conceito de ir direto para a fonte, que é Jesus, e ela começa a receber influências e achando que isso vem de Deus, mas não vem, gera membros doentes, com a mesma visão. Pessoas que vão se especializar naquilo também, só falam daquilo, né? Ai, você precisa ir na igreja, porque o homem de Deus que tem lá, você precisa ver. Ele ora e cura todo mundo, né? Ai, você precisa ver, tem que ir lá na igreja, vai no culto, porque você está mal, você está ruim? Ih, minha querida, você tem que fazer parte da oração forte, da corrente de oração, né? Porque são 19 dias lá e tal. E aí você tem que dar um dinheiro também e tudo, mas os seus problemas serão resolvidos. É batata. Lá tem milhares de testemunhos. Cadê Jesus? Onde está Jesus? O que fica conhecido é o nome do cara, é o nome da igreja, é o trabalho, mas, assim, a dedicação a conhecer a Cristo, a comprar dele, não é? O ouro refinado, verdadeiro, comprar as vestes adequadas, não está sendo feita em Cristo. Então, nós sempre voltamos no mesmo ponto. A igreja é de Cristo. A igreja precisa refletir o caráter de Cristo. Quando isso se desvia, seja por que motivo for, como Efésios, perdeu o primeiro amor, como Sardes, como Pérgamo, não é? Qualquer uma dessas aqui, como aqui Laodiceia. Qual é o motivo? Não importa. Jesus está fazendo uma chamada. Voltem, porque, meu irmão, é muito fácil a gente se perder. É muito fácil uma congregação perder o seu foco também. Porque os ataques vêm de todos os lados, e de dentro também. Entendeu? Então, o que Jesus está chamando eu te aconselho, para com tudo e compra de mim. Vem negociar comigo.
Aí você vai ser rica. Então, é porque eles não estavam. Entende o ponto? Aqui? Alguma observação? Alex, na ordem, o Márcio, Luiz, Santana e acho que o Verdun depois também. Tá bom. Vamos lá, Márcio. Eu ia só acrescentar o que você acabou de falar, né? Que o 16, 17, ele está falando que eles estão se engrandecendo, né? E só que aos olhos dele, né? E aí Jesus, nessa passagem que você leu, Jesus vem falando, não, olha, invistam em mim, né? Só é trocar a palavra, investir nele, né? Que aí nós seríamos melhor, você vestir roupa branca, você vai conseguir enxergar, as pessoas vão conseguir enxergar nós melhor, né? E mais saudável, né? Porque eles estão investindo nele e não com nossos olhos, mas os olhos dele, né? Eu sei que falou tudo. Obrigado. Amém. Melhor a folha de alface com honestidade do que o bezerro cevado, fruto da desonestidade. Né? Alex, pode falar um pouquinho? Tem o Santana. Luiz, Santana, Verdun, depois a Neia, então. Quando chegar o seu momento, Neia, guarda aí a gente fala. Pode ser que alguém já falou aí. Tá, vamos lá, Santana. Depois então, eu, né? Luiz. A Sandra Luiz também quer falar? Eu quero falar depois. A gente precisa entender que a maior necessidade das pessoas é espiritual, né? Aí quando a igreja perde a essência da espiritualidade, como você falou muito bem, então as pessoas, de vez de serem atraídas de acordo com a sua necessidade, elas vão ser escandalizadas. E aí vão se afastar da igreja porque aquela igreja, um fala mal do outro, é cheia de vaidade, a pessoa valoriza muito roupa, a pessoa fala muito de dinheiro, né? Aí as pessoas que têm a necessidade de encontrar Deus não encontram na igreja que tem isso. Exatamente. Aí o que acontece? A igreja, esse tipo de igreja vai causar um impacto negativo na vida das pessoas e as pessoas vão se afastar, não vão ser atraídas para a igreja. Então esse é o ponto, né? Perfeito, não dura muito. Obrigado. Agora eu acho que é o Santana, né? Isso. Talvez assim, se a ordem estiver tão certa, perdoa, pessoal, porque eu estou vendo conforme a mão e às vezes o pessoal só mostra no quadro e eu não vejo. Mas seria o Santana, Verdun, Neia, Sandra e Denismar. Tá certo. Então vamos seguir essa aí. Santana. Ok. Quando Jesus falou para comprar dele, né? Ouro refinado e né, em vestes brancas, eu lembro de Paulo, né, que em Efésios, Colossenses, ele fala que em Jesus reside todos os tesouros, né, espirituais. Em Colossenses ele mostra que Jesus é suficiente. Então o foco realmente tem que estar em Jesus, né, porque todas as riquezas verdadeiras estão nele. E que riquezas são essas? Né? Amor, verdade, misericórdia, né, compaixão, o amor a Deus, né, acima de todas as coisas, o amor ao próximo. Então, é nisso que a igreja realmente tem que focar. É em Jesus, em quem reside todos os tesouros espirituais. Né? E quando a gente olha para as Escrituras com relação a essa questão financeira, né, a gente vê que Jesus conseguiu passar isso muito bem para as pessoas, de como investir no reino de Deus, e depois os apóstolos, porque a gente vê aqui lá em Lucas 8, né, aquelas mulheres lá realmente usando os seus recursos para apoiar Jesus, né, no trabalho de pregação do evangelho do reino, evangelho da salvação. Aí depois, quando surge a igreja, em Atos 2, a gente vê aquele exemplo, né, dos irmãos que tinham propriedades e que tinham condições de contribuir para atender as necessidades dos outros e apoiar a pregação do evangelho, né, para aqueles irmãos que saíram depois pregando o evangelho. E aí a gente vê depois o próprio Paulo, em Atos 20, ele falando que ele trabalhou com as próprias mãos dele para sustentar a si próprio, né? E os irmãos que estavam com ele também para acudir os necessitados.
E aí ele ainda lembra algo que Jesus falou, que mais bem-aventurado é dar do que receber. E aí são tantos exemplos que a gente tem, né? Os filipenses, né? Várias vezes apoiaram Paulo nas necessidades dele, para que ele também pudesse pregar o evangelho, ter mais tempo para pregar o evangelho. Então, a gente tem muitos exemplos nas Escrituras com relação a isso, e parece que, né, muitas vezes a gente esquece essas coisas, né? A gente tira o foco desses exemplos e aí começa a olhar, como você falou, né, para as coisas aqui desse mundo, achando que as coisas desse mundo aqui que são as melhores, mas isso é um engano, né? Então, realmente, a gente tem que voltar nossos olhos para os exemplos bíblicos, né? Para Jesus, para os discípulos, os apóstolos, todos os exemplos que nós temos. Nós temos muito exemplo nessa área, como em muitas outras também, né? Glória a Deus, é isso mesmo. Muito bem, obrigado. Agora nós temos Verdun, João. Alex, lá em Mateus... Verdun, só um pouco. Tá aumentando a lista, eu não sei se tu quer limitar por causa do horário ou se ainda... Não, nós temos ainda aqui uns 15 minutos e eu vou deixar só a pessoa falando aí. Tá, então tá bom. Alex, lá em Mateus 19, 20, o jovem rico não conseguiu se desvendar daquilo, não. Seria para nós hoje, né? Então, em cima do muro, como já falou, né? Lá em 20, ele disse assim ao jovem, né? A tudo isso tem obedecido, o que me falta ainda? Aí Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vai, venda seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Não basta vender tudo, tem que seguir também. Né? Jesus. O grande problema é que muitas congregações, às vezes, acham que o sucesso do crescimento está em nós mudarmos a essência da pregação, por exemplo, para uma pregação mais agressiva ou uma pregação aos moldes do que está tendo sucesso no mundo evangélico. Precisamos tomar muito cuidado com esses conceitos. Muito bem, vamos lá, Neia. Tá, Alex. Eu acho assim, para todas as igrejas, né, que foi falada, não existia perfeição em nenhuma, né? Nenhuma igreja foi perfeita, né? E até hoje, tem muitas igrejas que todas elas não são perfeitas. Perfeita mesmo, só perfeita foi Jesus, né? Então, o que a gente tem que fazer é tirar a essência da palavra e viver como Jesus viveu. Isso mesmo, né? Fundamental, básico, é isso aí mesmo. Isso é a essência. Só uma colocação rápida, é que não existe no planeta Terra nenhuma igreja de Cristo ou igreja perfeita aos moldes de como nós entendemos o que é perfeição. A perfeição, segundo Deus, não é ter acabado com todos os erros. Não é isso. Perfeição, segundo Deus, gira mais em torno da maturidade e do compromisso do cristão em permanecer em Cristo apesar dos erros, em vez de eliminar os erros. Ninguém vai conseguir eliminar o pecado ou os erros. Nós sempre, como igreja, como família, vamos ter erros. Mas o ponto é que nós não podemos, por causa dos erros e das influências, deixar que a nossa percepção e a nossa fonte, a nossa essência, se desvie de Cristo, como você colocou, né? É isso aí. Esse é o coração do cristianismo. É o compromisso pessoal, por amor a Deus, sendo demonstrado por obediência ao Evangelho. É isso. Daí decorre tudo. Perder o foco disso, seja lá no que for, está fora. Não está acertando. E a gente pode até se enganar como a igreja de Laodiceia, achando que estamos bem, mas não estamos. Muito obrigado, né? Você acertou em cheio aí. Vamos lá, então. Sandra. Bom, senhor Alex, assim, eu acho, está bem claro, como o senhor Carlos falou ali ainda há pouco, realmente parece, essas igrejas só pensam na parte financeira, a gente vê que tem bastante igreja assim, a gente é testemunha disso, a gente vê isso aí claramente. A maioria, como o senhor Carlos falou, é um clube. É clube com associados. Não participa para ver, né? E a gente vê
eu sei porque nós mesmos, né? Quando a gente chega a procurar uma igreja, eu costumo dizer que a igreja é uma clínica, né? Quando a gente chega a procurar uma igreja que está sensível, está muito assim frágil, né? Então, o que a gente quer, o que é? Receber carinho, amor e afeto. E naquela igreja, quando ele vê que essas igrejas aí, quando estão vendo que chega alguém assim, é um prato cheio para chegar e abraçar e fazer exatamente como eles querem. Então, aí segue, né, tudo isso. E na igreja está bem claro, até no versículo 18 aqui, né? Está bem claro que Jesus está falando é a purificação. É a purificação, ele só quer que a gente se purifique. E a igreja Laodiceia não está purificada. Não adianta ter toda aquela fortuna, aquilo tudo, ela não está purificada como Jesus diz. Jesus bem claro aqui no 18, bem claro. A pessoa parece que está suja e não se limpou. Então tem que se purificar. Quando é que a gente vira cristão, o que é que acontece? A gente tem que se transformar, muda totalmente a vida da gente. A gente, por mais que a gente está caminhando, está lutando, como o Senhor diz, a gente pega todos os dias, a gente está propenso a isso, mas a gente está lutando, nós estamos engatinhando, nós estamos indo. E Deus é testemunha de que Ele conhece o nosso coração, Ele sabe que nós estamos tentando ir. Perfeito. Então como é bom a gente mostrar isso para Deus, que a gente está indo e não está caindo, sabe? Mas a gente tem dó dessas pessoas que são envolvidas por essas igrejas, dá dó, porque elas não estão enxergando, como diz Jesus ali, como diz Jesus bem claro ali, né? Os olhos possam enxergar claramente. O que é o colírio? Ele quer um colírio para a gente enxergar. O senhor sabe, seu Alex, que eu agradeço muito a Deus por eu, há anos atrás, ter enxergado ele. Porque eu não enxergava. Então, quando a gente passa a enxergar, a gente começa a se transformar, começa a mudar. É verdade. E como é bom quando a pessoa enxerga isso na gente. Puxa, como tu está diferente, que coisa boa aquilo ali. Né? Então, é nesse sentido que eu falo, Jesus aqui ele só queria dizer bem claro para a gente se purificar e indo no caminho dele, né? Que essa igreja não estava fazendo isso. Né? Perfeito. Muito bem. Quando isso acontece numa congregação, as pessoas que vão chegando, elas vão também absorvendo isso e vão também sendo transformadas e vendo o que é realmente importante. Muito bem. Temos aqui o Denismar e depois o Gustavo. Eu pensei agora muito em Jó, a história de Jó. Deixa eu explicar um pouco. Que lá na história de Jó, quando Jó ele perde tudo, fica pobre, fica doente, a visão dos amigos dele é que ele tinha pecado. Então, ele cometeu alguma coisa e Deus está castigando. Eu acho que é mais ou menos o que Jesus está falando lá para a igreja de Laodiceia, né? Eles estavam pensando, como eles estavam bem, então eles estavam sendo abençoados, estavam seguros, estavam protegidos. Isso. E Deus está falando que o seguinte, não, essa proteção que vocês estão vendo é algo ilusório. Na verdade, o que vocês precisam realmente é ir contra a cultura mesmo, é contra isso, e nesse processo, talvez eles perdessem toda essa riqueza, toda essa oponência, e aí Jesus está falando, é isso que eu estou oferecendo para vocês. Não é essa visão que o mundo tem de vocês, é a visão que eu tenho de vocês. Porque a gente começa a comparar muito essa questão da teologia da prosperidade. O que ela promete? Ela promete que seus problemas vão ser todos resolvidos. O que Jesus fala, não, vocês vão ter problema. Exato. Os problemas vão aparecer, vão surgir, e não é porque você não está sendo abençoado, é porque você está sendo fiel. E você sendo fiel, você vai ter problema. É um confronto de realidades. Você está certíssimo. Isso mesmo. Muito bem. Obrigado, Denismar. Gustavo? Bom, Alex, contextualizando para o nosso dia a dia, né? Eu, como um jovem, não tão jovem assim, né? A gente tem contato com bastante pessoas, e eu posso dizer com propriedade, hoje a gente vive num mundo onde a aparência, ela manda, né? A aparência, ela é a venda, a mãe da venda. E a aparência é aquilo que para a transparência.
quando aquela coisa ela para a transparência, nós temos então a aparência dela. Isso. Mas Deus, ele enxerga, para Deus não existe aparência, né? Não. Deus, ele consegue ver as coisas como elas realmente são. Muito bem. E que nós conseguimos enxergar em nós mesmos, né? Além das nossas aparências, que a gente consiga enxergar o que de fato Deus enxerga de nós. Muito bem. Esse é um tema muito legal, foi muito legal esse bate-papo, Alex, porque levantou um ponto que eu nunca tinha parado para pensar. Eu sempre busquei o que Deus esperava de mim como pessoa, como cristão. Mas eu nunca tinha parado para pensar no que Deus esperava de mim como igreja. E se possível, eu queria pedir para você, se você puder me recomendar alguma passagem para me aprofundar nesse aspecto, claro. Vou ficar bastante agradecido. No pessoal eu te mando, sem problema nenhum, viu? Fica tranquilo. Obrigado por sua observação, que foi brilhante aí. Então, olhe, para concluir aqui, então, para fechar, não é? Um tempo atrás eu vi uma história, não sei se era verdadeira ou não, mas diz que um dos homens mais ricos do Japão, ele era um homem que ele era casado e tudo, né? E ele vivia para o trabalho, ele não tinha tempo para a família, para a esposa e tal. Embora fosse um homem muito rico, e que quase todas as pessoas que querem ser ricas pensam que elas vão ter mais tempo, né? E querem desfrutar da vida, na verdade, isso é uma armadilha, né? Então, esse homem, ele vivia para o trabalho, e viagens e tal, e tudo. Então, esse homem, então, dizia isso, que tempo é dinheiro, que a dignidade do homem está no seu trabalho. Então, era uma ideologia muito voltada para o materialismo. Pois bem, esse cara morreu, bilionário, morreu, e a esposa dele, um tempo depois, um ano e pouco depois, casou-se com o motorista, né? Que era o motorista dele. E aí, numa entrevista, né, perguntaram, né, para o motorista, né, como é que ele se via, como é que ele achava, o que ele achava de tudo isso que aconteceu na vida dele, no casamento. Então, ele falou assim, olha, por um lado, o que eu posso dizer na área econômica, financeira, é que o meu patrão trabalhou muito para deixar tudo para mim e para minha esposa. Ou seja, né, tudo que aquele cara empenhava, o que era mais importante para ele só esqueceu do que realmente está por trás, né? Da transparência, né? Ele era o aparência, vamos dizer assim. E aí ele tanto deixou a esposa como trabalhou na verdade para o seu motorista, né? Herdar toda aquela fortuna e aproveitar dela. Então, cuidado com o que você está negociando, com o que nós estamos comprando, né? Porque achamos que pode ser para nós, mas estamos enganados e não vamos desfrutar disso, na verdade. E eu creio que Jesus está fazendo um desafio para todos nós aqui, não é? Como ele fez para a igreja dele. Esta carta à Laodiceia é a prova de que Jesus nos ama, porque Jesus poderia ter condenado aquela igreja, mas ele não fez isso. Ele revelou o problema dela e chamou essa igreja para comprar dele. E aí, fechando, no versículo 19, Jesus diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Olha, hoje eu postei no alimento diário, né? É uma postagem que eu faço também aí, às vezes eu faço eu mesmo e tudo, então eu que faço o texto, alguns não, outros sou eu que faço. Hoje foi um que eu fiz, né? E eu falei exatamente sobre essa questão, né? De que o Senhor, ele se interessa por quem ele ama, não é? Então, quando eu ou você formos repreendidos ou disciplinados, não fique triste, não fique nervoso, com raiva. Procure entender que a repreensão, muitas vezes, ela é procedente do amor de Deus para nos salvar. E é o que ele está fazendo aqui. Às vezes, a realidade
ela é inesperada, ela vai contra o que a gente pensa, o que a gente acha. Não é? Eu sei, por exemplo, que isso acontece muito com um irmão ou uma irmã que não está mais congregando, né? E quando ele está voltando a congregar, então é importante perceber que não estar congregando é algo que não faz parte daquilo que Jesus espera de nós como igreja, por exemplo. Não é? E cair nessa realidade significa, muitas vezes, ir contra o que eu penso. Ah, mas eu não deixei Deus, eu só deixei ele na igreja, por exemplo. Bem, as nossas ações, as nossas atitudes, elas refletem o que a gente pensa. Mas será que isso é o que Deus pensa? Né? Então, o que é mais importante refletir? Então, Jesus está dizendo que ele está dizendo para essa igreja, olha, vocês, eu sei que é duro, eu sei que eu estou falando coisas aqui pesadas para vocês, mas sabe, o que eu estou fazendo é uma repreensão, é uma disciplina, mas eu estou fazendo porque eu amo vocês. Uau, isso muda tudo. Muda tudo. Eu só fui entender as repreensões que eu já tomei na minha adolescência, do meu avô, da minha avó e da minha mãe. Eu fui criado sem meu pai até os 15 anos de idade. Quem fez o papel de pai foram essas pessoas. Depois que, algumas delas, né, eu só fui entender depois, quando eu amadureci mais, quando eu tive mais responsabilidades, até mesmo filhos. Aí eu fui entender. Eu creio que muitos de nós passamos por esse processo na vida, de que quando a gente chega numa certa idade, a gente olha para trás e a gente muda a nossa visão de jovem, de adolescente, com relação a certas posições dos nossos pais, né? Não todas, eles também erram, né? Mas assim, vocês entendem o que eu estou falando. Então, vamos ficar espertos e vamos ser esses vencedores aqui que estarão sentados com Jesus no trono, né? Vamos dar ouvido ao que o Espírito nos diz. Muito bom o bate-papo de hoje, aprendi bastante. Muitos comentários aqui me fez ver coisas que eu não via nesses textos aqui. Muito obrigado, foi um compartilhar muito bom. Com certeza, a congregação, pelo menos aqui em Florianópolis, quando nós voltarmos a ter aquela vida congregacional normal, né, nós vamos voltar com muito mais apreço, com muito mais cuidado. Muito obrigado a todos. Adriana, você está aqui, obrigado. José Gracindo, obrigado por estarem aqui. Bia, valeu, Gustavo, seus comentários, muito bom. Márcio, Enite, querida, um beijo. Obrigado, Reinaldo, pelo apoio. Neia Obrigado, também. Todos que estão aqui. Eu que agradeço imensamente. Obrigado, Alex. Obrigado. Beijo no coração de todos os irmãos. Amém, Denismar. Obrigado, amigo. Boa noite para todos. Boa noite. Quarta-feira, quem quiser, estamos juntos aí, às 20 horas. Tá bom? Boa noite. Valeu. Boa noite. Muito obrigado. Deus abençoe. Boa noite. Grande abraço. Boa noite, querido. Fiquem com Deus. Amém. Amém. 3, 2, 1, fechando.